Muito bom ter vocês aqui. Eu estou muito feliz hoje. Eu tô animado de estar na casa de Deus. É um sentimento gostoso. Eu adoro estar na casa dele, especialmente quando eu estou trazendo uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Levanta a sua mão se você estava aqui na quinta-feira. Vamos lá. Levanta as mãos. Obrigado. Tá? Vocês que não estavam, vou ter que conversar com vocês depois do culto, tá? Eu falo isso porque na quinta-feira eu pedi no nosso tempo de oração, eu pedi para a gente orar sobre um assunto específico. E eu pedi que Deus possa abrir os olhos espirituais de cada um de nós, que Ele possa estar nos guiando, que Ele possa mostrar a vontade dEle para essa igreja, de como que nós podemos ajudar as pessoas que estão morando por aqui, aquelas pessoas que estão em necessidades, as pessoas, pode ser financeira, pode ser com doença, pode ser com depressão, o que for, as pessoas que estão sozinhos, as pessoas que talvez não têm família, não tem para onde ir, e eu pedi que a gente possa estar orando sobre isso como uma igreja, para Deus mostrar, para Ele colocar essa vontade nos nossos corações, para Ele mostrar o que nós podemos fazer sobre isso. Isso é uma coisa que faz bastante tempo que está na minha mente. Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, antes que nós abrimos essa igreja, antes que, nos tempos de preparação, o equipe missionário orando junto, nos preparando para orar sobre isso, é uma coisa que sempre estava na minha mente. E eu sei que é uma coisa de Deus, Ele não deixou isso sair da minha mente. O alvo dessa igreja é para ser uma igreja ativa, tá? Que é o título dessa mensagem, a igreja ativa. E estudando para essa lição, eu tinha que fazer duas perguntas, que eu senti que eu preciso responder como pastor, mas eu quero fazer para vocês também. É uma pergunta meio difícil, mas vocês acham que, da forma que nós estamos funcionando como uma igreja, da forma que essa igreja está operando, realizando os cultos e fazendo esse trabalho, vocês acham que é isso que Jesus Cristo tinha na mente dele, quando ele instituiu a igreja dele? Uma pergunta que nós temos que eu acho que todas as igrejas devem fazer essa pergunta. Vocês concordam comigo? Todo mundo deve fazer essa pergunta. Será que o que nós estamos fazendo aqui é o que, quando Jesus, mais de 2000 anos atrás, começou a igreja dele, será que é isso que ele tinha em mente? Será que é isso que nós estamos seguindo o mesmo padrão, as coisas que ele tinha na mente dele? Eu creio que nós começamos bem, que a forma, e eu vejo os frutos disso. Deus está abençoado, olha ao seu redor, está com uma casa cheia, é bom ver isso. Uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês: será que se Jesus Cristo fosse um membro dessa igreja, ele estaria feliz de ver como estão indo as coisas aqui? Eu acho que sim, mas eu acho que ainda falta coisas. Eu acho que a gente ainda tem uma jornada, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Mas será que se Jesus Cristo fosse um membro dessa igreja, sentado ao lado do Felipe aí, escutando, vendo como as coisas estão indo, será que ele estaria feliz de fazer parte de uma igreja dessa? Então são coisas que realmente faz a gente parar e pensar. Quando Jesus começou a igreja dele, o alvo dele, ou a visão que ele tinha, eu creio que foi muito maior do que somente um grupo de pessoas reunindo uma ou duas vezes por semana, entrando num prédio, cantando algumas músicas, escutando uma pregação e depois indo embora para casa. Eu creio que a visão que Jesus Cristo tinha para a sua igreja era muito mais do que isso, era bem maior do que isso.
Eu tenho certeza que muitas igrejas e até o próprio cristianismo hoje em dia tem talvez esquecido de alguns princípios bíblicos, uns princípios básicos, pelo qual Jesus construiu a igreja. Eu tenho certeza disso. E eu quero que nós começamos a focar no padrão que Jesus deixou para a gente, o modelo de igreja que Ele deixou para nós, e eu quero seguir aquilo. Eu não quero seguir o que o resto das igrejas estão fazendo. Eu não quero seguir o que as pessoas falam, não, faz isso, porque daí vão vir as pessoas. Aí você vai ganhar mais dinheiro. Eu não quero isso. Eu quero seguir o padrão que Jesus deixou, o modelo que Ele deixou para nós. Eu creio que vocês querem fazer isso. Só que nós temos que entender qual foi o modelo, qual foi o padrão que Ele deixou. Quando nós vemos nas Escrituras, a gente vê que a igreja é chamada o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E em Efésios, fala que Jesus Cristo é a cabeça. Então imagina isso, Jesus como a cabeça e a igreja como o corpo espiritual dele. Mas o que isso significa? Eu creio dessa forma, que Jesus Cristo veio mais de 2000 anos atrás, fisicamente Ele andou nessa terra, Ele começou um ministério dele, e antes que Ele voltou para o céu, Ele deixou essa missão para a sua igreja, ou seja, Ele começou no corpo físico dele, uma missão, e Ele cumpriu a parte dele, e antes que Ele foi, Ele falou, agora que o meu corpo físico não vai estar aqui, a igreja vai ser o meu corpo espiritual, para continuar fazendo tudo o que eu estava fazendo, aquela missão que eu comecei, as partes que eu fiz, vocês precisam continuar aquilo. Quando Jesus foi para o céu, não era uma era que parou aquela missão e agora a igreja entra e começa a inventar novas maneiras de fazer igreja, ou de servir a Deus. Não, era uma continuação. Será que nós estamos continuando? Será que nós estamos continuando a fazer as mesmas coisas que Jesus fez? Pensa nisso. É o que nós precisamos fazer para essa igreja, com essa igreja. Abre em Lucas 19, 10, por favor. Lucas 19, versículo 10. Aqui é uma declaração de Jesus. Eu vejo assim, foi em uma frase pequena, ele resume a missão dele. O porquê que ele estava nessa terra, por que ele veio para cá, o que ele estava fazendo aqui. Em uma frase pequena, ele vai resumindo a missão dele. Olha em versículo 10, capítulo 19. Jesus Cristo, ele falando de si mesmo. 19, 10. Capítulo 19, versículo 10. Versículo 10... do capítulo 19 de Lucas. Vamos lá. Olha o que ele fala. Pois o Filho do Homem, falando sobre si mesmo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Então você vê, uma missão, uma declaração de missão, rapidinho, resumindo, é isso. Jesus Cristo veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse versículo, e eu quero que vocês entendam melhor o que significa este versículo. Vamos lá, a palavra buscar, quando ele fala buscar, eu procurei no grego, e eu vi que o português é certinho, vai igualzinho, então eu procurei no dicionário, essa palavra buscar, olha o que significa. Buscar significa fazer um grande esforço para conseguir encontrar algo ou alguém. Também significa dirigir-se para, caminhar em direção a, conseguir ou conquistar. É isso que significa buscar. Quando Jesus fala, eu veio para buscar, significa isso. Olha a palavra perdido, no finalzinho. No grego, a palavra é apolemi, e significa isso. Eu achei esse mais interessante ainda. Significa para destruir,
colocar para fora do caminho inteiramente, abolir, por fim, a ruína, inutilizar para matar, a declarar que se deve ser condenado à morte. Uma metáfora é para se dedicar ou entregar à miséria eterna do inferno, a perecer, a ser perdido, arruinado, destruído, perder. Olha como abre o nosso entendimento sobre essa palavra. Então eu quero ler mais uma vez. Eu vou ler aqui para vocês, enxertando essas palavras, tá bom? Olha aqui, Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para fazer um grande esforço, para conseguir encontrar, para caminhar em direção, para dirigir-se e para salvar os que estão destruídos, colocados para fora do caminho inteiramente, abolidos, declarados que devem ser condenados à morte e perdidos. Jesus Cristo veio para fazer isso, e essa deve ser a nossa visão hoje em dia. Como eu falei, Ele começou a missão dele, e agora é para a gente continuar essa missão. Se é isso que Jesus veio fazer, vocês não acham que é isso que nós temos que estar fazendo também? Mas será que nós estamos fazendo isso? Essa tem que ser a nossa visão. Nós abrimos essa igreja, nós estamos nos reunindo aqui cada semana, para quê? Para poder buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Mas como que a nossa igreja ou qualquer outra igreja consegue cumprir essa missão, se nós estamos simplesmente talvez 2 vezes por semana, entrando num prédio, esperando as pessoas virem até a gente? Será que nós conseguimos realmente cumprir essa missão? Lembra, essa palavra buscar é um verbo, de ação. Ou seja, nós temos que sair do nosso lugar, aquele lugar que é confortável, né? A gente acostumou aqui, e está gostoso. Mas para buscar significa que nós temos que sair do nosso lugar e ir até onde as pessoas estão, até onde tem os perdidos, aqueles que estão destruídos, aqueles que estão afastados. Mas é impossível, é realmente impossível se a gente ficar parado em um lugar só. Assim a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir isso. Muitas igrejas têm uma atitude nós estamos aqui, colocamos o nome da igreja na frente, tem uma luz, né, uma lâmpada aí para iluminar, e as pessoas que estão doentes, as pessoas que precisam de ajuda, eles sabem de onde que a gente está. Se eles querem ajuda, eles podem vir até a gente. Daí a gente ajuda sim. Será que é essa atitude que Jesus tinha? É claro que não. É claro que não. Ele não ficou no lugar dele, ele não colocou uma placa lá fora da casa da mãe dele em Galiléia. Ele não falou, olha, eu estou aqui neste lugar de 19h30 até umas 9 horas da noite. Aí quem quiser pode vir, eu vou ajudar. Se vocês precisam de ajuda, pode vir, marcar um horário comigo que eu vou resolver as coisas. Não, claro que não. Ele saiu do lugar dele, ele não ficou parado, ele sabia que a missão dele era para chegar nessa terra, para buscar, encontrar e salvar aqueles que estão perdidos. Essa, meus irmãos, é a nossa missão como uma igreja, é isso que nós temos que fazer. A atitude de Jesus não foi como de muitas igrejas hoje, e nossa atitude também não deve ser assim. Nós não podemos fisicamente salvar as pessoas, mas nós podemos buscar, ir até eles, e quando nós chegamos, nós podemos apontar eles para o único que consegue salvar a vida deles, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós temos que fazer isso, nós temos que estar indo até as pessoas, essa é a nossa missão. Mas a grande pergunta agora é essa: como? Como que nós podemos cumprir essa missão de buscar e salvar aqueles que estão perdidos? Como? E é isso que eu quero focar no resto dessa pregação, é o como.
Eu não quero simplesmente falar, igreja, a nossa missão é essa, então, amém, boa noite. Eu não quero fazer isso, eu quero explicar o como que podemos fazer isso. Porque se nós não sabemos, nós não vamos colocar em prática. Nós não vamos colocar em prática. Nós primeiramente temos que olhar para a vida de Jesus. Se foi Ele que começou essa missão, nós temos que ver o que Jesus fez, para poder imitar aquilo. Acho que vocês concordam, uma coisa lógica. Porque funcionou para ele. Funcionou para ele, funcionou para a primeira igreja dos apóstolos, funcionou. E se funcionou para Jesus, funcionou para essa primeira igreja, vai funcionar para nós também. Se estamos imitando o que Jesus fez. Então nós temos que olhar primeiramente de como que ele cumpriu essa missão. O que ele fez para buscar e salvar os perdidos? Ele nos deixou um modelo, um padrão para seguir. E quando eu abro os evangelhos, eu vejo uma coisa, uma chave, uma coisa extremamente importante, que mostra para a gente o que Jesus fez e como que nós podemos fazer isso. Abre em Atos, por favor, Atos 10, 34 a 38. Atos capítulo 10, versículo 34, antes de ler, eu quero já falar qual é essa chave. O que Jesus fez que podemos copiar, imitar? Olha aqui, a chave é essa. Jesus Cristo não somente estava preocupado com o lado espiritual, tá? Ele estava muito preocupado com isso, mas ele também estava extremamente preocupado com o lado físico. Ou seja, ele tinha um ministério espiritual, tinha, mas aquele ministério era acompanhado com um ministério físico, de não somente ajudar as pessoas espiritualmente, mas também ajudar as pessoas fisicamente. Nós vamos ver, olha em versículo 34, Atos 10, 34 a 38, e diz assim: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. 36, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando em Galileia, depois do batismo que João pregou. Olha 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha isso, olha como Pedro explica. Sim, Jesus, ele tinha uma grande responsabilidade de pregar as boas novas, e nós vemos que logo depois que ele saiu do deserto, depois do batismo, ele fica 40 dias no deserto, depois que ele tem essa vitória sobre Satanás, ele começa a pregar. Mas não foi só isso que ele fez, não foi só isso que ele fez. O resto do versículo 38 fala, ele também andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ele não somente fez a parte espiritual, mas ele também fez a parte dele física. É um modelo que nós temos que seguir. Jesus nos mostra que ajudar as pessoas espiritualmente e também ajudá-los fisicamente, os dois vão juntos. Não pode separar os dois. Nós não podemos, como uma igreja, separar os dois. Quando Jesus entrava numa cidade, só lê os evangelhos, você vai ver que tinha cidades inteiras indo para ele. E ele não somente ajudava as pessoas espiritualmente e fechava os olhos para as doenças, para as pessoas que estavam com fome, para as pessoas que estavam afastados da cultura, aqueles que estavam desprezados. Ele não fez isso. Ele cumpriu a parte dele espiritual e ele também cumpriu a parte física.
Ele curou, Ele ajudou, Ele deu comida para aqueles que estavam com fome. Será que nós estamos fazendo isso? Eu vejo esse grande erro, muito hoje em dia, do cristão individual, mas também da igreja inteira, de simplesmente focar 100% no espiritual. De pregar, de abrir as portas, as pessoas entram, eles vão pregar, eles vão ajudar, podem até aconselhar, mas quando eles ficam sabendo que tem pessoas necessitando qualquer coisa, eles meio que fecham os olhos para aquilo, e vão ignorando aquilo. Jesus Cristo não fez isso. A missão dele para buscar e salvar os perdidos não tinha nada disso. Nós vemos que os dois vão junto, o lado espiritual e o lado físico. É o modelo que nossa igreja, essa igreja tem que seguir. Nós não podemos dividir e separar os dois. Mas por que acaba acontecendo isso? Porque, meus irmãos, vamos ser sincero, é muito mais fácil cuidar da parte espiritual. Ou seja, é muito mais fácil alugar um prédio, abrir as portas, quando as pessoas entram, a gente fica 1h30, talvez uma ou duas vezes durante a semana, a gente prega a palavra e vai embora. É fácil fazer isso, essa não é a parte difícil. O que é difícil é você se levantar da onde você está, sair da zona de conforto, é você sacrificar o seu tempo, talvez o seu dinheiro, para ajudar aqueles que estão precisando de ajuda física. Eu vou ler só esse versículo em 1 João 3, 17 e 18. Olha o que ele fala: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Nós não podemos simplesmente amar a pessoa com as nossas palavras. Nós temos que mostrar o nosso amor através das boas obras, da nossa conduta. E de fato Jesus, ele ajudava as pessoas fisicamente, porque ele sabia que aquilo ia confirmar as coisas espirituais que ele estava fazendo. Confirmava tudo que ele falava, aquilo foi confirmado através das ações que ele fez, através da ajuda dele. Quantas vezes nós abrimos os evangelhos e nós vemos pessoas chegando para ele que estavam precisando de cura, ou para expulsar um demônio, qualquer coisa, chegando para Jesus, e Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz, ele ajuda eles fisicamente. E depois que ele cura a pessoa, depois que ele ajuda, ressuscita alguém na morte, depois ele deixa uma palavra espiritual para eles. Porque ele sabe que as coisas que ele fala, se não tiver acompanhado com as boas obras, não vai valer nada. E se nós estamos aqui todo domingo pregando e falando boas coisas, e falando que não, o cristão deve agir assim, e viver assim, a igreja deve fazer isso e aquilo, se nós não estamos acompanhando essa mensagem com as boas obras e ajudando as pessoas fisicamente, eles não vão acreditar, nada disso vai valer. E Jesus sabia que a parte física ajudava a abrir uma porta, uma oportunidade para ele entrar com as coisas espirituais, porque ele sabia que a parte espiritual é o mais importante. Mas ele também sabia que quando você ajuda uma pessoa que está necessitando, uma pessoa que está precisando de ajuda, quando você ajuda ela, o coração fica aberto, aquela pessoa começa a confiar em você, se abrir para você. E aí quando você fala de Deus, quando você prega as boas novas, aí que a pessoa vai receber e aceitar aquilo. E este é o padrão que nós temos que seguir. Abre em Mateus 9, por favor. Mateus capítulo 9.
Mateus 9, 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você vê a conexão entre os dois? No ministério de Jesus Cristo, na missão que ele tinha, você vê como não era separado. A parte espiritual sempre era acompanhado com a parte física. Numa igreja ativa, o que nós queremos ser, nós não podemos fazer um e deixar de fazer o outro. Não podemos separar essas coisas. Não podemos simplesmente ficar aqui pregando todo domingo e não saindo do nosso lugar e ajudando as pessoas fisicamente. Não podemos fazer isso. Se a gente continuar fazendo isso, e eu não estou falando que a nossa igreja não ajuda, eu não estou falando, eu quero pregar isso porque nós somos uma igreja nova ainda, e nós temos que entender qual é a nossa missão desde o começo. É muito mais fácil a gente se adaptar e mudar enquanto somos pequenos, do que daqui uns 5 anos, quando tem 4.000 membros, será? Tentar mudar as coisas. Então, eu estou extremamente feliz com a nossa igreja. Eu prometo isso. Mas eu sei que não podemos ficar onde nós estamos. Nós temos que continuar batalhando, seguindo em frente, cumprindo essa mensagem. E irmãos, no mesmo tempo, tem que ter esse equilíbrio. Nós não podemos agora vamos ajudar aqueles que estão com necessidades, e de repente esquecer o lado espiritual. Também não podemos fazer isso. Tem que ter um equilíbrio. Olha nos próximos 2 versículos, versículo 37 e 38. Jesus fala uma coisa que é muito, muito interessante. Olha, 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa é uma verdade triste. E era uma verdade que tinha na época de Jesus, 2.000 anos atrás. Irmãos, ainda existe hoje em dia. Nós temos uma grande oportunidade aqui em Caraguatatuba. Nessa região, não tem outra igreja batista para esse lado da cidade. O mais perto aqui, eu acho que é rodoviária. Olha todos esses bairros ao nosso redor. Nós temos uma grande oportunidade de fazer grandes coisas para Deus, para sair e buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Mas a realidade é essa: os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores realmente são poucos. Existem poucas pessoas que realmente querem servir, que querem sair do seu lugar e ir até as pessoas e buscar as pessoas. Sabe que nos meus anos, que não tem muitos anos de ministério, mas nos anos de convivência com a igreja e ver ministérios diferentes, existe uma verdade, uma coisa em comum com a maioria das igrejas, e é essa: que em maioria das igrejas, 10% das pessoas fazem 100% do trabalho. Vou repetir: 10% das pessoas fazem 100% do trabalho. Isso é uma realidade. Não podemos ser assim. E eu não estou tentando apontar o dedo, como eu falei. Não estou tentando fazer isso, eu não estou tentando chatear ninguém. Mas eu estou querendo abrir os nossos olhos para a realidade de que a colheita é grande, só que os trabalhadores são poucos. Eu quero encorajar cada um de vocês a começar a orar para que Deus possa nos dar um desejo para ajudar, para buscar e para salvar aqueles que estão perdidos, e que essa possa fazer parte da sua oração todos os dias. Irmãos, vamos começar a orar por isso.
Vamos todos os dias começar a orar: Deus, me dá um desejo para servir. Deus, me dá um grande desejo de buscar aqueles que estão precisando de ajuda, espiritualmente e fisicamente. Mas para cumprir essa missão que Deus tem nos dado, nós precisamos fazer os dois. E eu vou só terminar com um ponto que é importante, que eu deixo bem claro aqui. Esse ponto é assim: antes que podemos buscar e salvar os perdidos, antes que podemos cuidar daquelas pessoas ao nosso redor, fisicamente, espiritualmente, nós temos que cuidar das necessidades que existem dentro da nossa igreja, dentro da nossa família. Antes que nós saímos, nós temos que ter certeza que está tudo bem dentro da própria família. Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Essa palavra especialmente significa sobretudo, acima de tudo, principalmente. Então nós temos oportunidade de fazer o bem, só que acima de tudo, especialmente aos da família da fé. Antes desse corpo sair para ajudar, esse corpo tem que estar saudável. Esse corpo tem que estar pronto e capaz de ajudar. Nós temos que primeiramente cuidar das pessoas dentro da nossa igreja, antes de poder sair e cuidar das pessoas por fora. Abre em 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo 5, começando no versículo 7. Primeiro Timóteo 5, começando no versículo 7. Diz assim, rapidinho, desculpa. O Paulo falando para o Timóteo, dando instruções para o Timóteo, esse jovem pastor, passar para as pessoas da igreja dele. Ele diz assim: dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Palavras pesadas. E eu sei que ele está falando aqui das pessoas que diretamente dentro da sua família, mas esse princípio pode ser aplicado para a igreja, a família da fé. Aqueles que não cuidam da sua própria família, negaram a fé, são piores do que um descrente. Vocês sabem que eu sou daqui, mas não sou, certo? Sou do Brasil, nasci aqui, meus pais são americanos, por isso que eu falo estranho assim, tá? E eu viajo bastante, já viajei muitas vezes na minha vida, e a gente vai de avião, claro, e toda vez, desde criança que eu lembro, a gente entrava no avião, achávamos o lugar, a poltrona, a gente sentava, ficava esperando as pessoas entrarem, né? E quando a última pessoa entrava, eles fechavam as portas, e enquanto o piloto, enquanto ele estava ligando os milhares de botões que tem lá dentro, e começando a se preparar para decolar, ele mostrava um vídeo, pequeno vídeo, e no mesmo tempo tinha duas mulheres que ficavam lá mostrando o que tinha que fazer, e esse vídeo era sobre segurança. Né, vocês que já viajaram, vocês sabem disso, é um vídeo que fala, se alguma coisa acontecer, é assim que você tem que fazer, tá? Tem, uma saída para cá, para lá, eles vão explicando as coisas. E uma parte que eu não sei porque, eu sempre lembro disso, desde criança, eu nunca entendia. Mas eles falaram assim: se chegar um momento que a pressão dentro do avião cai e fica difícil respirar, vai sair umas máscaras, né? E tem uma mangueira que é conectado para uns negócios de oxigênio, e aí eles mostravam como colocar essa máscara, tá?
Mas uma coisa que eles sempre falavam, que quando eu era criança eu não entendia, eu achava um pouquinho egoísta. Eles falavam assim, ó, quando isso acontecer, coloca em você primeiro, tá? E se tiver uma criança ao seu lado, uma pessoa que não está conseguindo, aí depois você ajuda a pessoa. E eu pensava de criança, mas sério? O que é isso? Você não deveria primeiro ajudar o seu próximo e depois pensar sobre si mesmo? E, claro, crescendo assim, eu entendi. Que se você não está bem, se você não está conseguindo respirar, você não vai conseguir ajudar a pessoa. Ou seja, os dois, já era. Os dois morrem. Os dois não vão conseguir respirar. E temos que pensar dessa forma com a nossa igreja. Se a nossa igreja não está conseguindo respirar, como que nós vamos ajudar as pessoas lá fora que estão faltando o ar? Então nós temos que primeiramente aplicar aquela máscara, ajudar as pessoas dentro da nossa igreja, para depois poder ajudar aqueles que estão fora. É isso que a primeira igreja fez, é isso que nós precisamos fazer. Eu vou pedir para o irmão Gabriel. Nós estamos concluindo, eu quero ler uma passagem em Atos 4, 32 a 36. Olha que interessante, essa foi a primeira igreja. Eu vou ler rapidinho por causa do tempo. Diz assim, é Atos 4, 32 a 36. Falando sobre a primeira igreja. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa primeira igreja entendia muito bem qual era a missão que Jesus tinha deixado para eles cumprir. Será que nós temos essa mesma visão? Irmãos, nós temos uma grande oportunidade, como eu falei. Nós temos um momento crucial na nossa igreja, do nosso crescimento. É crucial que nós começamos a cumprir essa visão que Jesus tem para nós agora. Para que quando as pessoas entram neste lugar, aquilo vai ser normal para eles. Sabe, eles vão ver aquilo como normal e eles vão entender e eles vão participar. Nós temos uma oportunidade de deixar também este padrão para as próximas pessoas, para os nossos filhos que estão crescendo. Deixar um modelo de como operar, como funcionar como uma igreja. Como buscar e salvar os perdidos. E o último versículo que eu vou ler hoje à noite, é em Mateus 28, 19. Se você quiser abrir, pode. Ou talvez você já tenha na sua mente. Mateus 28, 19 a 20. Jesus está falando para os seus apóstolos, no finalzinho do ministério dele, antes que ele volta para estar ao lado direito do Pai dos céus. Ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E é uma promessa: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Essa promessa não era somente para eles, essa promessa é para toda a igreja que quer cumprir essa missão que Jesus tem deixado, para todas as igrejas que estão dispostos a sair do seu lugar, a ir até as pessoas que estão precisando de ajuda, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão necessitados, para chegar até eles, para buscar eles e para apontar eles para Jesus Cristo. Ele promete que Ele estará conosco até o fim dos tempos. É possível a gente cumprir essa missão. Nós temos a capacidade. Por quê? Porque Jesus prometeu que Ele estaria ao nosso lado, nos ajudando. Não precisamos ficar com medo, ou ficar duvidando que vai dar certo. Eu prometo que se nós tomamos essa atitude, e se nós nos declaramos que essa vai ser a missão para a nossa igreja, prometo que vai dar certo, porque Jesus Cristo está ao nosso lado. Vamos ser uma igreja ativa, e não uma igreja parada. Vamos ser uma igreja que não somente concentra no lado espiritual, mas que nós vamos cuidar do lado físico também. E se nós fazemos isso individualmente e também junto com uma igreja, se cada um de nós tomamos essa atitude, nós vamos conseguir cumprir essa missão de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos prometeu que estará conosco hoje, amanhã e até o fim dos tempos. Pai, queremos ser uma igreja que busca a Tua Palavra, uma igreja que quer cumprir essa missão, uma igreja que vai ser o Teu corpo espiritual para continuar o ministério que o Senhor começou. Pai, coloque esse desejo nos nossos corações, nos dá a vontade de ajudar, de ir até as pessoas e não esperar as pessoas virem até nós. Pai, mais uma vez queremos Te agradecer, em nome de Jesus, amém. Irmãos, neste momento você tem oportunidade de responder a essa mensagem. Pode ser em oração, pode ser com louvor, você pode vir se ajoelhar diante de Deus, você pode orar onde você está, mas como que você vai responder a essa mensagem que Deus tem nos dado hoje à noite? Será que você vai continuar ignorando? Será que você vai tomar uma decisão, uma atitude? Não, eu vou fazer a minha parte para que essa igreja possa cumprir essa missão. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Fica à vontade neste momento. Responde para o que o Espírito Santo está fazendo neste momento. Vamos cantar. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão,
nós vamos continuar. Não vamos parar o que o Espírito está fazendo. Se Ele está falando no seu coração, escuta. Às vezes nós temos que até pedir perdão pelas oportunidades que nós tivemos de ajudar e fazer a nossa parte, e a gente simplesmente não fez. Qualquer coisa que for, continua deixando Deus falar no seu coração, enquanto a gente continua a louvar a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, e eu cantarei. Quão grande
mais uma vez, quero agradecer vocês que estão aqui hoje à noite. Vou continuar convidando os nossas famílias, amigos que moram por aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que comprar mais cadeiras. Amém?